E alguém pode perguntar: há alguma diferença? Sim, existe uma total diferença entre o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. E nós vamos ler essa diferença na palavra do Senhor. Amém? Por isso que o nome do ministério é Graça e Apostolado. Por quê? Porque o nosso objetivo é ministrar a palavra, é ensinar a palavra de Deus para que você saiba o caminho a seguir, para que você descubra o que Jesus já fez na sua vida. Amém? Não basta você ouvir que estamos no período da graça. Isso aí todo mundo sabe. Porém, é entender que graça é essa. O louvor que estava tocando, né, antes de começarmos. É graça, abundante graça revelada em Jesus. Um presente de Deus para nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Ou seja, há uma diferença, e essa diferença nós vamos aprender hoje. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida, você que vai acompanhar pelo Facebook, você que vai depois acompanhar pelo YouTube. Eu quero orar pela sua vida para que Deus te dê olhos iluminados, para que você venha entender essa graça de Deus em Cristo. Amém? E assim vamos orar a Deus, onde você estiver, no Facebook, depois no YouTube. Ore a Deus, feche seus olhos, peça ao Senhor olhos iluminados, para que você possa entender esse presente de Deus a nós. Amém? Senhor, nós oramos nesta manhã, Pai, pela vida dos teus filhos. Que o Senhor conceda a eles olhos iluminados. Que o Senhor venha abrir o entendimento para que eles possam entender, Senhor, a grandeza dessa graça, a grandeza de tudo aquilo que Cristo fez na cruz pela humanidade, por todos aqueles que creem, Senhor. As ovelhas que ainda não ouviram, possam ouvir a tua graça, e aqueles que já vieram a tua graça possam compreender, possam entender, possam receber o apostolado e assim entender, Pai, qual foi o projeto de Deus para nós, o que foi que Cristo fez na cruz. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor abra os olhos, dê, Senhor, a eles olhos iluminados, para que essa graça possa entrar no coração e habitar em suas vidas, e assim possa entender o reinar em vida que o Senhor deixou para nós. Foi um presente que o Senhor deu para nós, Pai. Então nós oramos que haja anjos ministrando em nosso favor, que haja anjos, Senhor, ministrando em favor daqueles que vão ouvir a tua palavra, que haja anjos, Senhor, ministrando na vida dos teus filhos, pois assim é a tua promessa. Diz, Pai, em Hebreus, que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para ministrar em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, é essa ministração angelical que nós pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, que haja olhos iluminados, que haja entendimento da palavra de Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor. Em Romanos 7,4, nós vamos ler um versículo da palavra de Deus que está em Romanos 7,4. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Romanos 7, versículo 4.
Amém? Abra sua Bíblia aí, onde você estiver, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Como diz o apóstolo Marcos Gomes, Bíblia, papel e caneta. Anotem aquilo que você vai ouvir, guarde, estude, cresça em graça e cresça no conhecimento, que haja um desejo no seu coração de entender a palavra de Deus. Amém? Romanos capítulo 7, nós vamos ler o versículo 4, que será a introdução da mensagem que nós vamos trazer aqui. Que diz assim, Romanos, achou aí, Tata? Romanos 7, capítulo 7, versículo 4. É o versículo que nós vamos ler para entrarmos no assunto. Diz assim, assim, meus irmãos, versículo 4, assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, ou seja, a fim de que demos frutos para Deus, né? Assim, meus irmãos, versículo 4, assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ou seja, você pertence a Cristo ressuscitado para que você dê fruto para Deus. Amém? Glórias a Deus. E esse versículo será a introdução da nossa ministração dessa manhã, domingo. Nós temos mensagem aqui, culto e adoração todos os domingos, a partir das 9h30. Possa ser que haja um atrasozinho, mas é nesse horário, tá certo? A partir das 9h30 nós temos culto de adoração, temos ministração da palavra de Deus todos os domingos. Domingo à noite, a partir das 6 horas da noite, às 18 horas, temos culto de louvor e adoração no MGA sede Santo André, São Paulo, ali com o pastor Marcos Gomes, com a pastora Sueli Gomes e o Miloa, todos os irmãos ali de Santo André. Amém? Então, você tem um encontro marcado com o MGA. Amém? Todo domingo de manhã e domingo à noite. Glória a Deus pela sua vida, que já está nos acompanhando, certo? Então, vamos lá. Qual é o tema da mensagem? Jesus de Nazaré ou Cristo ressuscitado? Em qual você crê? Né? Há uma diferença. Porque as pessoas não separaram, né? não entenderam, outros não ensinam, os que já sabem não ensinam. E isso há uma confusão na mente daqueles que querem servir a Deus. Como Paulo fala, né? Eles são zelosos por Deus, mas sem entendimento. Existem pessoas que creem em Deus, servem ao Senhor, mas ainda sem entendimento do real Jesus ao qual ele serve. Amém? Então nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Nós não somos de Jesus de Nazaré. E nós vamos entrar nessa ministração essa manhã. Amém, queridos? Quando Jesus veio, né, lá no Antigo Testamento, você encontrando Mateus, Marcos, Lucas e João, você lê a história de Jesus de Nazaré, a genealogia, que ele é filho de Maria, é filho de José, tem os seus irmãos, né? Ele apareceu ali, João Batista, quando o viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Jesus veio, curou, Jesus veio, ele ressuscitou mortos, ele trouxe libertação, trouxe uma palavra de vida para o seu povo. Porém, houve alguns detalhes que passaram desapercebidos, né? Por muitas vezes, Jesus
criticava os líderes religiosos da época, os sacerdotes da época, né, os sumos sacerdotes. Ele criticava os fariseus, que eram doutores da lei, eram escribas ali, tinha o conhecimento da lei, os profetas. Então Jesus ele criticava, por quê? Porque eles ensinavam uma coisa, e quando aquilo que eles ensinavam se cumpriu em Cristo, estava se cumprindo no caso, eles foram contra, né? Eles não entenderam, eles perseguiram. Paulo fala sobre isso. Eles perseguiram Jesus. Por quê? Porque eles tinham uma visão. Muitos esperavam Jesus como um guerreiro que iria vir, né, para libertar Israel, mas libertar o povo judeu na guerra do jugo romano. Nós vamos ler essas passagens aqui, para que os irmãos possam entender que o que Jesus veio fazer, muitos não entenderam. Ele veio porque tinha que cumprir o propósito, era necessário cumprir esse propósito. E muitos não entenderam, principalmente aqueles que foram chamados. Eles foram chamados, né, foram escolhidos, mas eles, na sua grande maioria, não entenderam, para não dizer todos. E é onde nós vamos ler. Em Mateus, Marcos, Lucas, são os livros históricos, né? Jesus falava para a multidão e tinha palavra que falava só para os seus discípulos. Amém, Tata? Vá raciocinando aí. Ele falava para a multidão, abertamente para a multidão. Mas tinha coisas, tinha mensagens que eram só para os seus discípulos, não era para a multidão. Em uma dessas mensagens, Jesus falou sobre a sua morte. Falava abertamente para o povo: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que tenha morto, viverá. Era para a multidão. Eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas, para a multidão. Entendeu? Eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim, por mim viverá. A multidão se alegrava, a multidão via os milagres acontecendo, mas tinha situação que ele chamava os discípulos à parte. Entendeu? É tipo uma alegoria, né? Pegava o bolo e dava o bolo, distribuía o bolo para o povo, mas a receita era para os discípulos. Entendeu, Tato? Então Jesus fez isso. Jesus fazia dessa forma. Para a multidão era uma mensagem, mas a intimidade era para os seus discípulos. E chega uma parte em que ele chama os discípulos, ele chama os seus discípulos e traz uma mensagem. Pode deixar ele subir aí, abençoado. Então o que é que acontece? A mensagem para o povo era uma, como eu estava falando, né? E a mensagem para os discípulos, aquela mensagem mais íntima. Graças a Pai, meu querido. Bom dia, dizer boa noite. Bom dia, Barão. Mesmo, filho. Deixa eu só achar aqui a... Pronto. Então o que acontece? Jesus, ele pregava para o povo e a mensagem mais íntima era para os seus discípulos, né? Então, certa feita ele chama os seus discípulos e diz assim: já tinha operado milagres, já tinha libertado vidas, já tinha ressuscitado, já tinha exposto o projeto de Deus para o povo. E os sumos sacerdotes da época, né, se levantaram contra. Então ele chama, já havia um alvoroço,
né? Já havia um alvoroço. Então o que acontece? Eles chamam os discípulos e diz assim: nós vamos para Jerusalém. Para os discípulos, nós vamos para os que seguiam a ele, né? Nós vamos para Jerusalém. E é necessário, ou seja, é preciso que aconteça, né? É necessário que o Filho do Homem, ou seja, ele, seja entregue. Ele vai ser entregue aos sacerdotes, aos líderes religiosos da época. Eles vão entregar, eles vão açoitar, eles vão condená-lo à morte. Ele será humilhado pelos gentios, que eram os romanos, os soldados romanos, vão cuspir nele, vão bater nele, vão matá-lo, vão condenar ele à morte. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele falando para o discípulo dele mesmo: nós vamos para Jerusalém, né? E lá o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, os religiosos, né? Aos sacerdotes, e eles o condenarão. Ele será morto, ele vai morrer, será condenado à morte, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele não falou isso para a multidão, ele falou para os seus discípulos, ele falou para os que estavam próximos a ele, chamou à parte, e não foi uma, nem duas e nem três vezes, aconteceram, né? Ele anunciou isso aí, só que aconteceu um porém, que eu vou ler aqui, para que vocês possam entender o que eu estou falando. São três tipos de crentes, de cristãos, pessoas que dizem que creem em Deus. São três tipos: os que se levantam contra o propósito de Deus. Pedro se levantou, né? Quando ele foi falar, eu vou ser entregue para ser morto. Pedro: não, Senhor, você não vai fazer isso não, e se opôs. Aí ele repreendeu a Pedro, disse: você não entende o propósito de Deus. Então, aqueles que se levantam contra, né? Porque tem coisa que, humanamente falando, gera um conflito, e as pessoas: não é assim não é desse jeito não, e tal. Eles não entenderam. Pedro se levantou contra. O outro tipo de crente é aquele crente que não compreendeu. Eles não entenderam. Eles não entenderam. Que eu até marquei aqui, Lucas 24. Aliás, deixa eu ver aqui, Lucas. Aqui já Lucas 24, 5 e 6, versículo. Quando Maria Madalena vai para o sepulcro, que ela vê o anjo, né? Ela não entendeu ali. Por quê? O que foi anunciado para eles? Foi anunciado que ele ia morrer, né? Mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Muitos dos discípulos não compreenderam, não entenderam. Os discípulos que andavam com Jesus, eles não entenderam. Por isso que quando o anjo, nesse versículo aí, você vai encontrar, que o anjo diz assim: ó, você está procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou. Por que você procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não avisou a vocês? Ele não tinha avisado que ia morrer, que ia ressuscitar? Entendeu? Olha, então foi anunciado, só que eles não entenderam. Não entenderam. E hoje você vê muita gente crendo em Jesus que ainda está morto. Semana agora eu ouvi a minha prima falando algo que me chamou a atenção. Ela disse assim: meu primo, todas as minhas angústias, todos os meus problemas, eu coloco ao pé da cruz. Aí aquilo me acendeu eu já ouvi muito isso. Entendeu, Cláudio? Ao pé da cruz. Aí eu fiquei... Aquilo entrou na minha mente e eu fiquei pensando. Eu digo: rapaz, ao pé da cruz? Quem é que está ao pé da... Quem está na cruz? Para você pegar toda a sua ansiedade
e colocar os pés da cruz. Quem é que está na cruz? Né? Eu fiquei pensando, eu disse, minha prima, você crê, você deposita a sua fé ainda em um Jesus que está na cruz? Ou você crê naquele que já ressuscitou e vive para sempre? E ela ficou assim, mas Alessandro, eu digo, não, irmão, porque se você olhar direitinho, nós depositamos a nossa confiança, muitas vezes, em frases repetidas, sem pensar no que nós estamos falando. Eu vou pegar a minha vida, vou depositar a minha vida aos pés da cruz. Beleza. Mas quem é que está na cruz? Porque o Cristo que nós conhecemos, ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou, então ele não está lá mais na cruz. Entendeu, Cláudio? É a mesma coisa assim, irmãos. Nós creia que o Jesus, filho da irmã Maria, vai passar aqui. Ele vai passar aqui, o filho da irmã Maria? As pessoas repetem muito e a gente depois da nossa fé, amém, glória a Deus, não sei o quê. Para pensar um pouquinho. Você pertence a quem? Você crê em quem? No Jesus de Nazaré ou no Cristo ressuscitado? Porque se você crê no Jesus de Nazaré, você está vivendo o tempo da lei e você não tem nada a ver com isso. E aí? Entendeu, Cláudio? Se eu creio no Jesus de Nazaré, então eu não creio no Cristo ressuscitado. Por isso, Cláudio, a dificuldade de muitos entenderem a graça de Deus em Cristo. Por quê? Porque viveram, falaram aquilo que eles viram. João diz, nós anunciamos aquilo que nós ouvimos, aquilo que vimos e tocamos. Isso nós testificamos. E ele é o Filho de Deus. Ele não está falando do que ressuscitou, está falando do que ele viveu. Por isso que Paulo diz assim, lá em Romanos, que nós lemos, né? Romanos 7,4. Que nós, no corpo de Cristo, você morreu para a lei. Para que venham a pertencer àquele que ressuscitou, a saber, Jesus Cristo ressuscitado. Ou seja, não é mais o que morreu na cruz, mas o que ressuscitou. O que morreu na cruz trouxe todo o cumprimento da lei para o povo judeu, mas o que ressuscitou trouxe a graça para todos os que creem. Entendeu, Cláudio? Se a lei justificava quem cumpria a lei, então os que não eram da lei, que não era judeu, os gentios, não tinham graça, não tinham nada, não tinha herança nenhuma. Como é que ele ia fazer um sacrifício de purificação se não era para eles? Entendeu? Como é que ele ia fazer um sacrifício de perdão de pecado se não era para eles? Então Jesus veio e cumpriu toda a lei. Quando ele de Nazaré, ele cumpriu toda a lei. Só que os sacerdotes também não entenderam. Os judeus, os discípulos não entenderam. Não entenderam. Por que não entendeu? Porque eles esperavam uma outra pessoa, uma outra situação. Lá no caminho de Emaús, os dois discípulos que ele já tinha ressuscitado, o que aconteceu? Nós lemos, né? Estando elas, as mulheres que foram, né, ao sepulcro, atemorizadas com o que estava acontecendo ali e tal, eles esqueceram que o próprio Jesus disse, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Entendeu? Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Será entregue, eu vou ser entregue, vou ser cuspido, vai ser humilhado, vai ser condenado à morte, mas ao terceiro dia o Filho do Homem vai ressuscitar. Ele falando dele mesmo. E os discípulos não entenderam. Quando Maria Madalena teve a visão e ela foi, o anjo disse, a quem você procura? Por que você procura Jesus de Nazaré? Você procura entre os mortos aquele que vive. Mas Jesus de Nazaré, ele ressuscitou. Não é mais Nazaré, é o Cristo ressuscitado. E ela saiu para anunciar os discípulos o que tinha acontecido. Quando ela começou a falar, eles disseram, parecia loucura para eles.
Entendeu, Cláudio? Parecia, quando ela falava, olha, eu tive lá e ele ressuscitou, parecia loucura. Eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Como é que você anda com alguém, se está com Jesus, e diz, ó, Cláudio, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aconteceu assim, assim, vai acontecer assim, 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 assim. Você é condenado à morte. Mas esperem, que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí você está com ele, você vê tudo que ele falou acontecendo, foi condenado à morte, morreu. Mas na ressurreição eles não acreditaram. O que ressuscitou? Eles estavam observando uma coisa só. Aí tanto é que quando os discípulos do caminho de Emaús estão caminhando, tristes entre eles, conversando, Jesus já ressuscitado chega até eles e vai conversando com eles, né? Já viu essa parte aí? Vai conversando com ele. Por que é que vocês estão conversando entre vocês? Estão discutindo. Aí um diz, poxa, mas você é o único judeu que está aqui em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu esses dias? O quê? Jesus, rapaz, de Nazaré, e foi falando. Jesus de quem? De Nazaré. Deus de Nazaré, rapaz, poderoso em obras, homem de Deus, profeta e tal, e não sei o quê. E como também os sacerdotes o entregaram para ser condenado e tal, e ele morreu. Aí Jesus disse, mas ele não avisou a vocês que era necessário ele padecer, que ele ia morrer, ele mesmo falando, né? Ia ressuscitar. Aí ele, mas é verdade também que tem algumas irmãs que foram lá, disseram que viram o anjo, os anjos dizendo que ele tem ressuscitado, mas o que? Não creram. Aí Jesus disse, como vocês são tardios para crerem no que está escrito. É isso que acontece hoje no sistema, varão, tanto no sistema religioso como na vida das pessoas. Tem muita gente que ainda busca entre os mortos aquele que já ressuscitou. Glória a Deus. Tem muitos ainda que depositam sua fé no filho da irmã Maria. Mas quem conhece a palavra de Deus e já recebeu a graça de Deus em Cristo, não conhece mais o filho da irmã Maria. Conhece ele como Deus eterno. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por isso que teve uma ministração passada aí, né, no domingo anterior, que foi sobre a palavra da cruz. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por que é loucura, Cláudio? Porque como é, nós já conversando sobre isso, foi, como é que você vai dizer para mim, não, meu irmão, nós somos pecadores, nós nascemos debaixo do pecado. Você só pode falar isso com ênfase se você ainda não entendeu o que Cristo fez na cruz. Porque na hora que você entende, não, aí faz que nem o cantor, né? O diabo todo dia lhe acusa, dizendo que você é pecador. Mas diga assim, eu sou pecador sim. Então você confirmou. Mas eu fui justificado. Não. Uma coisa ou outra. Entendeu, varão? Se você é pecador, você é pecador. Agora, você é pecador, mas eu fui justificado, então você não é pecador. Você tem que escolher. Você quer ser pecador ou quer ser justificado? Eu preferi, quando eu entender que eu sou justificado em Cristo. Romanos 4:25. Ele morreu, ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, se você ainda diz que você é pecador e que se você não aceitar Jesus você vai para o inferno, você não entendeu nada da Bíblia. Você ainda está pensando no Jesus de Nazaré. Porque ele veio para quê? O de Nazaré. Ele não veio para morrer para perdoar os pecados? Então, se ele veio, ele já perdoou. Se ele não veio, ainda não perdoou. Entendeu, Cláudio? Então, se você ainda crê, que eu falei para minha prima, né? Toda a minha necessidade, meus problemas, eu coloco aos pés da cruz. O dela está pior.
Porque uns creem, uns ainda acreditam de forma que, não, sem entendimento, acreditam que ele ainda vai morrer, porque ele ainda vai perdoar pecado, ele ainda vai salvar, ele ainda vai justificar, ele ainda vai santificar, ele ainda vai purificar. Acreditam ainda no Jesus de Nazaré, que ainda vai morrer. Ela, que depositou ao pé da cruz, ele ainda está lá. Já morreu, mas ainda não ressuscitou, está lá ainda. Entendeu, Cláudio? Porque se eu vou depositar a minha confiança nos pés da cruz, eu estou crendo em quem? Eu prefiro depositar naquele que já ressuscitou. E hoje reina para todos sempre. Né? Então eles não compreenderam quando elas foram falar, não, parecia loucura para eles. Por isso que eu falei em uma ministração, eu coloquei assim o tema, tetelestai, está consumado. Você crê ou você não entende? Porque falar da graça, todo mundo pode falar. Tetelestai. Eu posso colocar aqui o nome da nossa página no Facebook aqui, é Tetelestai. Posso colocar. Existem igrejas com o nome Tetelestai. Pode ser colocado? Pode, não tem problema nenhum não. Agora, o que é esse Tetelestai? O que é que aconteceu? Que João colocou, está consumado. Sim, o que é que está consumado? Jesus disse, quando ele teve sede, quero água, tenho sede, né? Eles pegaram o vinagre ali, colocaram na planta e sentiu o amargo, foi o que ele disse, está consumado. João seguiu a vida. João estava entre os discípulos que não acreditaram. Entendeu, Arão? Estava, não é só porque muitos falam de Tomé, né? Não, Tomé não acreditou. Não, eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Não foi só um, foram eles que não acreditaram. Por isso que João, quando vai, filhinhos, tem um texto que ele faz, né? Não pequeis. Não pequeis. Se pecarmos, porém, temos um advogado. Está certo. Está certo. Só que João está falando de um pecado que não é o que foi aniquilado. Mas o povo, mas os religiosos atribuem ao pecado que foi aniquilado. Então, se o pecado ainda tira a sua salvação, então o que Jesus fez na cruz foi em vão. Não surtiu efeito. Vai ter que voltar de novo. Vai ter que vir novamente, se revestir em carne, fazer todo o processo, morrer de novo para poder. E se a segunda vez acontecer e não der certo, aí vai ter que vir de novo. Lá em Hebreus, Paulo fala sobre isso. Que ele não entrou com sangue alheio. Porque senão ele ia ter que estar fazendo. Hein, Cláudio? Várias vezes. Sangue alheio era da lei. Bodes, né, era ovelhas, gado, né, animais, aves. Faziam aquele ano a expiação. Depois voltavam às suas vidas. No ano que vem, ia lá novamente a mesma coisa. Então, era aperfeiçoado o povo? Não era. A lei era falha. Aí Paulo diz, lá em Hebreus, que foi com uma só oferta. Ele entrou no santuário com o seu próprio sangue. Ele entrou no tabernáculo, no templo, com o seu próprio sangue. Se tornando o autor da eterna salvação. Então, ele não é uma coisa que vai acontecer de ano em ano. Então, quando você vê as pessoas, vamos fazer culto de libertação. Aí, toda semana, culto de libertação. Isso há mais de 40 anos. A Universal já está há quantos anos já? E o diabo sai, né? Sai, não volta nunca mais. Aí, na semana que à noite, porque se for de manhã, ele está de tarde. Aí, à tarde, novamente. Campanha, não sei o quê, papapá, aquele negócio todo. Aí, sai e não volta mais. Aí, tem culto à noite. Quando é à noite, sai e não volta mais. Aí tem no outro dia, sai e não volta mais. Ele, entendeu? Vai e volta.
Vai e volta, vai e volta. Vai dizer que o camarada que está fazendo isso não sabe a graça? Sabe. Entendeu, varão? Sabe. Ele não quer ensinar, ele não quer dizer. Um deles aí estava tendo uma administração do apóstolo e na administração ele colocou o vídeo lá do pé de mais cedo, né? Do pé de mais cedo, que ele quer a guerra do sal, né? Dizendo que a graça é uma desgraça. A graça que vocês pregam é uma desgraça. Por que ele fala isso? Você acha que ele não sabe da verdade? Sabe, mas não querem. Não querem. Aí é onde entra a questão do filho da perdição e salvação. A gente vai estar preocupado com isso? Não. A nossa preocupação é anunciar a graça. É dizer que há uma diferença entre Jesus de Nazaré e o que ressuscitou. Jesus de Nazaré, ele cumpriu todo o propósito até a sua morte. Lá em Romanos 10, 4 fala sobre isso. Que a finalidade da lei era Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele não destruiu, ele cumpriu toda a lei. Só que o povo não entendeu. João mesmo, que foi o que colocou lá, que escreveu Tetelestai, o está consumado, não entendeu. Não entendeu. É fácil pegar uma carta e dizer assim, está aqui a carta Tetelestai, mas para que essa carta aqui? Aí tem que explicar que aquela carta, o nomezinho Tetelestai, não sei se você já ouviu, mas se já ouviu, vou falar não para você. Você tinha uma dívida, você tinha que pagar uma dívida, você estava devendo. E ou você ou alguém pagava por você essa dívida. Entendeu, Tabata? Pagava a dívida, ó. Está aqui o comprovante. Quando eu vou pagar alguma coisa, você não está aqui o comprovante. Era o comprovante. Na linguagem de hoje, é o comprovante. E nesse comprovante tem um selo, é um carimbo, que no grego era tetelestai, está pago. Está pago. Por isso que Paulo fala lá em Colossenses, né? Que a carta que era contra nós, ele riscou, cravando-a na cruz. Ou seja, a dívida, o escrito de dívida foi cravado na cruz. Então, você não deve mais nada. Aqueles que creem em Jesus, tanto o judeu quanto o grego, não devem mais nada, porque quem era da lei tinha que cumprir a lei, agora não precisava mais cumprir. E os que não tinham nada a ver com a lei, que eram estranhos à aliança, que não tinha esperança nenhuma, agora em Cristo foi aproximado, porque ele pegou essa carta e cravou na cruz. Então esse é o Tetelestai. Essa é a graça que Deus em Cristo cumpriu na cruz. Né? Elas não entenderam. Por quê? Ficaram só olhando para uma visão só, uma pessoa, Jesus de Nazaré. Então elas, nós viemos aqui, se o Senhor, onde colocou o corpo do meu Senhor, está avisando uma coisa. Não, você está procurando entre os mortos aquele que está vivo, aquele que ressuscitou. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Mesmo eles não entendendo, ou mesmo eles não acreditando, Jesus se manifestou também a eles. E eles com medo, entendeu? Com medo, não tinha. Mas vocês são tardios em crer, em acreditar. Não foi falado para vocês que o filho do homem ia padecer, mas ele ia morrer e ia ressuscitar? Mas eles não creram, continuaram indo para o templo, fazer sacrifício. Entendeu, varão? Continuaram. Então Jesus aniquilou o pecado, mas eles não acreditaram, eles não entenderam. Por isso que Jesus se revelou a Paulo. Paulo, entre os discípulos, Paulo, que não foi discípulo, Paulo era pior. Por quê? Porque ele era fariseu. A Bíblia, ele mesmo disse, ele é fariseu, ele é judeu por natureza, por nascença.
Ele é fariseu, ele foi criado aos pés de quem? De Gamaliel, doutor de quê? Da lei. Então ele conhecia ou não conhecia? Sabia tudo, mas não entendeu. Tanto é que ele perseguia. E nenhuma das perseguições o próprio Cristo ressuscitado apareceu a ele. Aí disse, agora eu vou lhe mostrar o quanto deve. Falando para Ananias, mas Senhor, esse homem persegue o teu povo. E Ananias, vai lá. Porque ele para mim é um vaso escolhido. E eu vou mostrar a ele o que ele vai padecer pelo meu nome. Mas havia uma promessa na vida de Paulo. Ele diz, eu fui escolhido antes mesmo de nascer. Para ser pregador para o povo gentil. E assim aconteceu. Tanto é que Paulo, quando começou a falar sobre a graça de Deus em Cristo, o próprio povo se levantou contra ele também. Os religiosos, aqueles que conheciam ele, certamente conheciam ele, também se levantou contra ele. Por quê? Porque ele estava anunciando aquilo que eles não entenderam. Eles não entenderam. Os religiosos acreditaram que Jesus ia morrer e acabar ali. Não, ele vai ser condenado à morte e ali acaba. Os discípulos ficaram sem saber o que fazer. Por quê? Se a Bíblia diz que eles não acreditaram, qual é a esperança que ele tinha na ressurreição? Hein, Cláudio? Porque os religiosos acreditaram que iria destruir. Não, ele vai ser condenado à morte e acabou. Só que houve uma palavra que disseram assim, quando, coloca guarda lá no sepulcro, porque esse farsante, em algumas versões, né, se impostor, ou falso profeta, né, ou herege, dizia que iria morrer, mas iria ressuscitar no terceiro dia. Coloca a guarda lá, porque vai que os discípulos roubem o corpo de que ele ressuscitou. Só que não é só roubar o corpo, digamos que fosse, mas não era só isso. E o que viria a acontecer depois, porque o plano de Deus não morreu na cruz. Os discípulos não entenderam, Cláudio, eles acharam que ia também acabar na cruz, porque se eles não acreditaram, não entenderam, qual a esperança eles tinham? Nenhuma. Entendeu ou não? Aquele negócio, eu vou para você, com você, Carlos, para São Paulo. Mas, esse mais já colocou um empecilhozinho. Uma condição. Eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele não disse, eu vou morrer e talvez vou ressuscitar. Não, ele falou, talvez não, eu vou ressuscitar. Eles não acreditaram. Não acreditaram. As mulheres, as irmãs foram lá, vieram, disseram. Teve algum do nosso meio, que foi Pedro e João, que correram também para chegar lá, para olhar. Quando chegou lá não viram nada. Eles ouviram que ele tinha ressuscitado. Eles correram para lá, mas quando chegaram lá, não viram nada. Eles acreditaram? Estavam decepcionados. Nós esperávamos, de Emaús, né? Nós esperávamos que fosse ele que iria remir Israel. Mas hoje é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Eles acreditaram, varão? Não acreditaram. Aí hoje Jesus morreu e ressuscitou para que você fosse justificado. Mas tem que aceitar Jesus. Entendeu, varão? Então não entenderam, não acreditaram. Jesus morreu para aniquilar o pecado. Você não é mais pecador, mas é uma condição. Jesus vai salvar a sua vida. Vai salvar não, ele salvou a sua vida, ele salvou a sua família. Você já é salvo em Cristo, Tabita. Mas se não aceitar Jesus, ou seja, Jesus já te salvou, mas você não é salvo ainda. Entendeu? Dá para entender a lógica? É a lógica do Caleb. 1 mais 2 é 3. Por que, Caleb? 1 mais 2 é 3? Porque o Senhor casou com a minha mãe e eu nasci. Então, 1, 2, 3. Entendeu? É a lógica dele.
mas conhece, sabe da verdade, né? Sabe que 1 mais 1 não é 3, é 2. Entendeu, varão? Então o que acontece? Falar da graça é fácil, falar de Jesus é maravilhoso, mas que Jesus você crê? O de Nazaré? Que você ainda vai esperar. Olha, hoje o filho da irmã Maria vai estar passando aqui na sua casa. Aí você, o meu irmão Edinaldo, e o nome da minha mãe é Maria? Mas nem me avisou que ia passar aqui, é surpresa, né? Me avisou. Entendeu, varão? Olha, o irmão de Tiago, sim, mas não, irmão. Quem vai habitar, quem está habitando dentro de você, não é Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado, foi ele que lhe justificou. Porque o de Nazaré morreu, cumpriu a lei. Quando ressuscitou, ele justificou a todos. Amém? Então, não seja aquele que se levanta contra o propósito de Deus. Tem crente, varão, que é dessa forma. Infelizmente, tem pessoas que, por não crerem, se levanta contra, ou por não entenderem, se levanta contra. Não seja desses. Paulo diz, né? Será que eu vos tornei inimigo de vocês por vos falar a verdade? Paulo fala sobre isso. Será que vocês estão me vendo como inimigo porque eu estou falando a verdade? Vocês estão crendo em uma coisa e eu estou falando outra. Estou dizendo, vocês creem no ressuscitado, mas eu estou lhe anunciando que vocês creem de Nazaré, mas estou anunciando que está ressuscitado. Será que você eu se tornei seu inimigo? Eu falei isso a um colega um dia desse aí, que ele passou lá na praia, e o Cristiano, né? O Kian, tinha colocado o som. Para ouvir, quem gosta de ouvir isso aí? O solzão bom, praia, tem que ouvir música mesmo. Aí, como eu fiquei no meio, né? Entre o drink e o do Cristiano lá, e meu irmão, é triste, né? O que foi, meu irmão? O diabo, né? O diabo é sujo. Colocou o som aí para você ouvir música. Aí eu fiquei olhando para ele assim, ali, rapaz. Eu digo, meu querido, não foi o diabo não, foi o Cristiano. Trabalhou o verão passado todo dia para comprar esse som. Deu R$2.200 para comprar o som. Aí você dizer que foi o diabo que colocou aqui, não foi ele, que a não ser que ele é o diabo. E aí o diabo abençoe? Aí ele foi para mim assim, olhando, eu digo, olha, faz o seguinte, aproveita que a maré está baixa e dá um banho no diabo aí. Ele não está sujo? Dá um banho nele. E ele ficou por ali, tá aí, depois voltou novamente. Aí ele veio questionar por que eu falei brincando, eu falei rindo. Eu falei, não, mas porque vocês, vamos dizer assim, o ser humano acostumou a atribuir as coisas ao diabo. Se for coisa boa, foi Deus que fez. Se for coisa ruim, foi o diabo que fez. Né? Fazer que tem uma irmãzinha lá em Rio Grande do Sul, o pastor José Heitor, né? Aí, irmão, foi lá para a igreja, caiu na calçada lá, desburacado, se machucou. Foi o diabo. Aí disse, não, foi a culpa do prefeito que ajeitou a calçada. Entendeu? Se ele tivesse ajeitado direitinho, não tinha acontecido. Porque as pessoas estão acostumadas a atribuir. Né? Aí quando a gente fala, fica, irmão, é porque vocês... Não, irmão, nós estamos falando o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, ele justificou. Mas muitos não querem ouvir que já é justificado, quer viver debaixo de condenação. Paulo falando para os judeus e para os gentios, lá no livro de Atos, os judeus, muitos queriam ouvir e outros levantaram contra e fizeram um motim, uma panelinha, um barulho para que o pessoal fosse contradizer a Paulo. Paulo disse, olha, foi necessário que nós anunciássemos primeiramente a palavra de Deus a vocês. Mas como vocês conhecem a lei, vocês conhecem todo, e Paulo falou a história toda, né? Jesus foi assim, Nazaré e tal, falou tudo. Morreu, ressuscitou, e houve uma grande, eles se incomodaram, né? Que Paulo estava falando. E foram contradizer Paulo. A Paulo disse, olha, era necessário que a vocês
fosse anunciado primeiro essa verdade, o Evangelho. Mas vocês se julgam indignos da salvação. Olha o que Paulo falou para aqueles que conheciam. Ele não estava falando para quem não conhecia, falando para quem conhecia. Você dizer para fulano, meu irmão, você já é salvo em Cristo, e a pessoa diz, não é salvo não por causa disso, e começar a explicar a Bíblia, então não é alguém que não conhece, é alguém que conhece. Entendeu, Cláudio? E eles se levantaram contra Paulo. Paulo disse, olha, é necessário que nós anunciássemos a vocês essa palavra, mas vocês se acham indignos da salvação. Vocês acham que vocês vão ser justificados pela lei. Vocês se acham indignos da salvação. Porém, agora, nos voltamos para os gentios. Aí, mais abaixo diz que os gentios, ouvindo, eles se alegraram pela palavra de Deus que fala para eles. Então, quando você fala para alguém que alguém se levanta, você vai estar discutindo? Só bater a sandália e embora. Bate a sandália. Boa sorte. Nem dia aqui na praia. Boa sorte. Não quer não? Boa sorte. Você vai esperar para ver? Vou. Tá tudo certo. Veja aí. Essa semana aconteceu, saindo um pouco da palavra aqui, uma situação que eu lembrei de tudo na praia. Maré lá longe. Vamos subir o carrinho. Foi o que tu disse. Oxê, a Maré vai chegar aqui. Digo, não vai demorar não. Rapaz, não foi coisa para tu. Você quer esperar? Você quer arriscar? Tu olhou assim, não foi? Aí disse, rapaz, você está dizendo que eu não vou arriscar não. Mas, tipo assim, vamos fazer, né? E foi o que aconteceu, a Maré. Semana foi do mesmo jeito. Chegou uma família, aí veio com uma tenda grande, uma estrutura bonita. Disse, pode colocar? Não, rapaz, pode, a praia é pura que tal. Aí foi lá, armou tudo, furou lá com um furador na areia, lá embaixo mesmo, bem firme. Olha, mano, foi trabalhoso, varão, foi trabalhoso. Aí eu disse, meu querido, só que é o seguinte, o senhor pode colocar aí, mas só para fazer essa estrutura aí, vai ficar ruim porque a maré está subindo. Aí ele olhou assim, vai chegar lá em cima, 2.4, 2.3. Vocês viram a matéria aí, né, no Facebook, no YouTube, você viu a maré como é que estava? Aí eu disse, ó, a maré está subindo e essa semana agora ela vem forte, de 2.2 para cima. Com lua cheia aí e a ventania, vai ser terrível isso aqui. Não coloque não. Coloque lá em cima, porque qualquer coisa, o pessoal, você já está mais perto de sair. Eu vou colocar aqui mesmo. Tá certo. Colocou. Não é trabalhando, né? Aí eu disse, eu me incomodei, digo, meu patrão, o senhor vai esperar acontecer? Tá certo. Mas foi ligeirinho lá, a barraquinha. A maré subiu lá e levando. Rapaz, mas estava lá embaixo. Eu digo, mas eu disse pro senhor, estava lá embaixo, a maré estava longe, mas ela está subindo. E quando ela vem, não avisa não, ela sai rodeando aqui, ó, e sai levando tudo. Aí levou cadeira, guarda-sol, e o pessoal pegando lá. Rapaz, eu digo, mas eu avisei pro senhor. O senhor não quis, né? Foi o que a gente fez, subiu os carrinhos tudo. Quem não, a maré não chega aqui não. Teve uma irmãzinha que disse, não, irmão, eu vou deixar aqui pela fé. Irmão, pela fé é uma coisa, mas você vendo, aqui é primeiro andar, né? Pela fé, eu creio que se eu pular não vou quebrar a perna não. Pula para ver. Vai. Ah, não vou me arrebentar. Pula. Ah, tem um fio aqui desencapado, tá dando choque, mas pela fé eu não vou levar choque não. Pega para tu ver, você vai esperar acontecer. Né? Aí, meu irmão, aí depois chegou no outro dia. Mas rapaz, se eu tivesse de ouvido, eu digo, pois é, meu irmão. Bem assim é a graça. Você quer viver debaixo de condenação? Viva. Quando você entender que você já é justificado em Cristo, disse, rapaz, eu fiquei sofrendo esse tempo todinho. Eu fiquei fazendo campanha de 21 dias de jejum e oração, tomando água e comendo pão. 21 dias para salvar a minha família e descobrir agora que minha filha já é salva. Você já é salva, você que passou o dia. Entendeu? Mas é a verdade, varão. Eles não entenderam. Quando Paulo começou a pregar o Evangelho da Graça, muitos começaram a entender. Por isso que Paulo diz,
A palavra da cruz é loucura para os que não creem, para os que se perdem. Mas para os que são salvos, é o poder de Deus. Entendeu, varão? Para quem é filho da perdição, você pode falar o que você quiser. Para ele é loucura. Mas para quem é salvo, é o poder de Deus, varão. Amém? É o poder de Deus. Você reina em vida se você não quiser. Vai estar vivendo debaixo de condenação, achando que se você não fizer isso, você vai perder a sua salvação. Você já está perdendo seu tempo. Você já é salvo em Cristo. Você crê? Creio. Então você já é salvo em Cristo. Acabou. Então a mensagem para encerrar: Jesus de Nazaré ou Cristo ressuscitado? Você crê em qual? Qual deles você crê? Eu preferi, quando eu entendi, crer no ressuscitado. Amém? Glória a Deus pela sua vida, Tabita. Estou feliz de ver você, minha filha, ouvindo a graça de Deus em Cristo. Que não é dado que você tem 14, 16 anos, né? Ouvindo essa mensagem, meu irmão, o sistema religioso não vai lhe aprisionar. Amém, minha filha? Não vai lhe aprisionar. Eu sei que ninguém vai dizer, olha, faça isso, porque se você não fizer... Então eu fico muito feliz. E isso é só quando você começar a entender a soberania de Deus. Quando você começar a ouvir a predestinação de Deus, você vai entender muito mais. E a sua mente de 16 anos está fresquinha. Está fresquinha. Ontem eu conversando. Nossa. Aí, mano, as fortalezas, hein? Ontem nós fomos para o aniversário de um primo da Flávia. E a gente conversando lá com um rapaz. Ele, eu vim de uma igreja, eu sou de uma igreja assim, estava todo meio afasteado, e começou a conversar. Aí eu disse para os que estavam na mesa com a gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Você sabia que você já é salvo em Cristo? Aí todo mundo ficou assim, ó. Mas você já é salvo em Jesus. Não, mas como é que eu sou salvo? Como é que eu sou salvo se não aceitar? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi ensinado isso. Mas até a Flávia disse, Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas eu tenho que crer. Não é você que tem que crer. Você só crê se Deus já colocou você a fé. Já foi Ele que te escolheu para crer. Você não cria um esforço. Eu quero crer. Senhor, eu não tenho fé. Quando você diz assim, Senhor, eu não tenho fé, você já está orando a Ele. Senhor, eu não tenho fé, aumenta a minha fé. Então, se você perceber, você está falando com Ele. Então, se você está falando com Ele, o Espírito já habita em você e testifica que você é dele. Independente se é da religião A, da religião B. Deus não escolheu você porque você é crente. Entendeu, varão? Deus, ele te justificou e salvou mediante a Ele mesmo, a sua soberania. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Domingo, hoje à noite, nós temos, a partir das 18 horas, culto de louvor e adoração pelo Facebook, né, e pelo YouTube. Ministério Caixa Apostolado Santo André, São Paulo. Amém? Ao vivo. Pastor Marcos Gomes, pastora Sueli, junto com o Miloa e os irmãos. Amém? Quarta-feira, já quero aqui pedir a você lhe fazer um convite para acompanhar a partir das 19h30, Ministério Graça Apostolado no YouTube, também Facebook. Temos apostolado, ensino, o caminho para você andar conhecendo cada vez mais a Cristo, o ressuscitado. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Senhor, nós oramos, nós te rendemos graça por esses instantes que estamos aqui, Pai, ministrando a tua palavra, pela vida do teu filho Cláudio, teu servo, tua filha Tabita, os que estão também, Senhor, aí pelo YouTube, pelo Facebook,
Que o Senhor venha cada vez mais abrir o entendimento dos teus filhos, para que eles possam entender a graça e possam desejar receber o apostolado, para entender qual é a tua vontade, Senhor, para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos encerrar.